Hoje no Está Escrito, vamos abrir a Palavra de Deus e estudar o assunto que a Bíblia chama da bendita esperança, a segunda vinda de Jesus. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos ao programa do Está Escrito. E bem-vindos aos meus amigos, Pastor Alexandre e Pastor Nemuel. Nós hoje gostaríamos de estudar sobre a segunda vinda de Jesus, que é a bendita esperança da humanidade, né? É interessante que algum teólogo disse que para cada promessa que a Bíblia tem com respeito à primeira vinda de Jesus, existem 8 da segunda vinda. Então, existe muito interesse hoje sobre a segunda vinda de Jesus e, infelizmente, muitas informações erradas. Então, como é o nosso costume, eu não convidei os senhores para fazerem parte disso, porque eu estou interessado na opinião de vocês. Mas sim, o que a Bíblia diz. Então, vamos focalizar na Bíblia. Pastor Nemuel, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que o senhor já faz parte do nosso programa já há várias semanas. O nosso telespectador assistindo, escutando da segunda vinda, por que eu posso acreditar que Jesus vai voltar? Simplesmente porque ele prometeu. E ele é fiel, ele não mente. E a promessa está aqui em João, Evangelho segundo João, capítulo 14, e diz assim, palavras do próprio Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Jesus prometeu isto, ele é fiel, e muito em breve, mais breve do que as pessoas podem imaginar, Jesus aparecerá nas nuvens dos céus para cumprir a sua promessa de que voltaria. E eu creio na palavra de Deus. Amém, graças a Deus. Eu também creio. E o fato é o seguinte, os anjos também vieram do céu para confirmar esta promessa de Jesus. Okay. Nós podemos ver em Atos capítulo 1, no verso 11, onde diz que Jesus estava ascendendo aos céus, reunindo com seus discípulos e algumas outras pessoas testemunhando a ida de Jesus para o céu. E anjos desceram, e no verso 11 diz que estes anjos falaram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes subir, o viste subir. Anjos também confirmaram que Jesus vai voltar. Então, nós temos a promessa de Jesus e nós temos o testemunho dos anjos. Agora, é interessante que nesse verso, aí entra outra área, né? Outra parte, que fala o modo que ele vai voltar. Que os anjos falam da mesma maneira que vocês viram ele subir nas nuvens, ele vai descer dessa maneira. Ele virá de forma visível, de forma corpórea, e vai acontecer um barulho tremendo, porque a Bíblia diz que ele virá com um grande clangor de trombetas. E em Apocalipse, o livro do Apocalipse, que quer dizer revelação, no capítulo 1, o verso 7, Apocalipse 1, verso 7, diz assim, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então os anjos falou, ele subiu para as nuvens, ele vai voltar nas nuvens. Mas aqui já entra outro elemento que todo olho. O que significa esse todo olho?
Porque não será uma vinda secreta, não é? Inclusive existem muitos que pregam que Jesus voltará de maneira secreta, né? Mas esse assunto não é bíblico, porque a Bíblia diz que ele virá e todo olho o verá. Virá nas nuvens dos céus, virá como um relâmpago, virá com os anjos do seu poder, virá com trombetas. Quer dizer, hoje quando você escuta uma música forte, você imagina, vai começar alguma coisa. Certo. Não é? Quando Jesus voltar, esse planeta todo aqui vai escutar um som muito forte de trombetas e todo olho o verá. Uma outra confirmação disso também está na Bíblia, em Mateus capítulo 24, no verso 27. Para que todos vejam, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então o relâmpago eu não vou ser quieto, né? Bem caladinho o relâmpago, né? Às vezes ele vem com um trovão forte, né? Vem com um trovão. Quando era garoto eu gostava de ir para fora de casa quando estava chovendo e inclusive quando estava muito relâmpago. Lá no Brasil a gente faz muito disso, aquelas loucuras de ir para fora, ver a chuva, ver os raios caindo. Aqui nessa área eles a proíbem por questão de segurança, mas é interessante que de uma ponta a outra se vê o efeito do relâmpago, a luz, o brilho. Assim será a vinda de Jesus também. Então essa ideia que o pastor Nemuel mencionou, essa teologia que é ensinada por aí, nós temos em inglês uma série de livros que foram escritos, venderam 60 milhões de cópias, uma história, mas eles tentam apresentar uma doutrina que diz que Jesus virá de maneira secreta para apenas receber um pouco grupo. Essa teologia não é uma teologia bíblica. Não é bíblica. A Bíblia diz que todo olho o verá. E é claro que estas pessoas que acreditam e ensinam isto, eles acabam pegando um texto bíblico, porque é um texto bíblico que diz que quando ele vier, um será tirado, o outro será deixado. Dos que estiverem dormindo, um irá, o outro não irá. Mas, na verdade, aqueles textos eles estão fazendo referência ao dia da volta de Jesus e não a algo secreto. Jesus disse, eu venho nas nuvens. Por que ele virá nas nuvens? Para que a gente veja. Então, se alguém disser assim, olha, ele está em algum lugar, aí vamos lá para ver. Não está, porque ele virá para todo mundo ver. E hoje nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão sendo enganadas. E às vezes até com a própria Bíblia. Eu percebo que há muitos programas, há muitas pessoas, há muitos pregadores, eles estão pregando assim um pedaço da verdade. Certo. Mas não estão pregando a verdade como um todo. E metade de uma verdade pode ser uma mentira completa. Lógico. Não é? Lógico. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né? A Bíblia apresenta alguns sinais que indicam quando está próxima a segunda vinda de Jesus? Muitos sinais, pastor. A Bíblia fala de fome, fala de terremotos, a Bíblia fala da guerra entre pais e filhos, a Bíblia fala de angústia entre as nações, não é? Então, que está ocorrendo diariamente. Todos os dias, né? Da criminalidade que cresce de uma maneira absurda. Mas existe algo que eu gostaria de chamar a atenção para isso e ler um verso aqui da Bíblia, lógico, se você permitir. Lógico. Em Mateus, no capítulo 24, que é onde Jesus declarou o seu sermão profético, onde ele falou do princípio das dores, da grande tribulação, e ele falou da vinda do Filho do Homem, nesse capítulo, né? No verso 24 ele disse assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago... Está o relâmpago de novo, né? sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, um dos acontecimentos mais importantes dos nossos dias, e isto prova que nós estamos muito perto da volta de Jesus, é a aparição de falsos cristos e falsos profetas. Quem são os falsos cristos e os falsos profetas?
são aqueles que dizem que vêm em nome do Senhor, mas eles não vêm em nome do Senhor, porque o Senhor não vem para enganar. Os falsos profetas são aqueles que, mesmo com a Bíblia na mão, vivem ensinando coisas que não são verdades, segundo a palavra de Deus. E o telespectador pode notar isso, que hoje há uma avalanche de pregações, de grandes pregadores, mas eu pergunto ao telespectador que é sincero, porque eu acredito que o telespectador que assiste ao Está Escrito é uma pessoa sincera, é um homem sincero, uma mulher sincera, são jovens sinceros. Será que todos esses pregadores estão pregando a palavra de Deus tal qual ela está na Bíblia Sagrada? O Apocalipse diz que o Evangelho eterno será pregado em todo o mundo, mas é o Evangelho eterno. Não é o Evangelho obliterado, porque o Evangelho eterno ele é também eterno na sua duração. É para sempre, para a eternidade, né? Aí cai a responsabilidade de cada um de nós, né? Nos aprofundar, conhecer bem a palavra de Deus. Porque a única maneira de conseguir detectar entre aquilo que é verdade e falso é conhecer a palavra de Deus. A Bíblia faz mais de 2.500 promessas, do Gênesis ao Apocalipse, referente à volta de Jesus. Mais de 2.500 promessas. Só no Novo Testamento, um verso em cada 20, referindo-se à volta de Jesus, prometido. E é interessante que isso vai ser um evento tão grande que não vão apenas aqueles que estiverem vivos ver Jesus. Os mortos que morreram nesse mundo, mas acreditando na esperança da volta de Jesus, vão ressuscitar. A gente pode confirmar isso em Tessalonicenses. Vamos ver o livro de 1 Tessalonicenses. No capítulo 4. Ok? Nós vamos ver do verso 13 em diante, dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não entristeçais com os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos isto pela palavra do Senhor. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E aí vem o verso enfático. Certo. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com Jesus nos ares. Pastor, aqui, pastores e telespectadores, aqui está a essência, uma das grandes razões por que Jesus voltará, para conferir aos que creram um galardão. Esteja a pessoa viva ou morta, porque se estiver morta, essa pessoa será ressuscitada já com um corpo imortal, incorruptível. Se estiver viva, essa pessoa será transformada para encontrar o Senhor nos ares. Por isso que quando Paulo escreveu a Tito, e no capítulo 2 daquela carta, no verso 13, ele chama a volta de Jesus de a bem-aventurada esperança. Olha o que diz aqui. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. No meu caso, por exemplo, eu perdi o meu pai há mais de 10 anos. Tive a oportunidade de pregar o sermão do funeral do meu pai. Mas há quase 3 anos eu perdi a minha mãe. Não pude estar no sepultamento da minha mãe, porque ela faleceu no Brasil e eu estava nos Estados Unidos, fazendo uma semana de reavivamento. Quando recebi a notícia, já faltava apenas 1 hora para o sepultamento da minha mãe. Mas eu leio aqui na Bíblia, como o pastor Alexandre acabou de ler, né? O Senhor Jesus vai trazer a minha mãe de volta. Exato. O meu pai de volta. Amém, graças a Deus. Quer dizer, e se o telespectador tem alguém que perdeu, Jesus promete trazer de volta. Por isso que a volta de Jesus é a bendita esperança para nós. Nós deveríamos empregar mais tempo pensando na volta de Jesus do que o tempo que nós empregamos nas coisas temporais, nas coisas dessa vida. Que são passageiras, né? Exatamente. Quando nós pensamos mais na volta de Jesus, nós temos vontade de que ele venha muito em breve.
Então nós já vimos que será a volta de Jesus será algo visível, todo o olho verá. Real, pessoal. Real, verdadeiro. Aqui que fala da trombeta, da voz do arcanjo, então será um negócio, como é que se diz, audível. Que vai ser será um evento mundial. É o clímax da história do mundo, né? Vai ser a segunda vinda. O que mais é que a Bíblia fala com respeito? Os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser transformados. O que mais é que a Bíblia fala? Quanto mais nós lemos, mais alegres nós ficamos, mais encorajados nós ficamos para enfrentar as dificuldades. Tem a ver com o fim do conflito, né, então, pastor? Exatamente. Que eu acho que é uma coisa esplendorosa pensar nisso, porque todos nós sofremos muito aqui neste mundo. Exato. Além do sofrimento que já é comum a todas as pessoas, tem também o sofrimento que o inimigo fica causando naqueles que tentam seguir de perto o Senhor Jesus. Exato. Quando Jesus voltar, então ele colocará um fim ao sofrimento, à tristeza, à dor. Quer dizer, vai restaurar, é o verso que eu estou aqui. É o verso vai que eu restaurar tenho aqui. de volta à vida as pessoas que creram nele. Lindo, lindo, lindo. Uma reunião de todas as pessoas, de todas as famílias. O que é que você tem aí? Apocalipse capítulo 21, verso 4. Quando Deus voltar, enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois estas primeiras coisas já passaram. Deus vai fazer novas todas as coisas para todos que aguardam esta bendita esperança. Que bênção. Mas tem um verso que me intriga. Eu gostaria de comentar ele. Tessalonicenses. Vamos voltar para Tessalonicenses. Vamos. Na realidade, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2. Quem sabe o próprio pastor Nemuel pode ajudar a comentar neste verso aqui. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Eu estava meditando nesse verso esses dias. Mas se eu leio na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, aguardo essa bendita esperança. Também quero encontrar minha mãe, que faleceu alguns anos atrás, de saúde, mas aguardando Jesus. Como assim ele vai vir como ladrão? Para mim, estou esperando? Ou como é que funciona isso, pastor? Talvez para você que está esperando não seja como ladrão. Ok. Por que a expressão como um ladrão? Porque ninguém espera o ladrão. Lógico. O ladrão vem de repente, ele entra na hora que às vezes você não está em casa, você não está preparado, você não botou um guarda de segurança lá. Isso quer dizer assim, repentinamente. Mas, de repente, até para o cristão, pode ser que ele venha como um ladrão, por quê? Nós estamos absortos com as coisas desta vida. E olha, gente, nesta vida aqui não tem só coisa ruim, não. Nós temos muitas coisas boas, muitas coisas lindas nesta vida aqui. E nós corremos um risco, um perigo, de ficarmos observando essas coisas que também são boas, são confortáveis, e nos esquecermos de nos preparar para o encontro com Jesus. É aquela parábola que Jesus contou das 10 virgens. Certo. Todas elas estavam aguardando. 5 delas aguardavam e eram prudentes porque tinham azeite de sobra. Todas acreditavam que Jesus Todas iria voltar. acreditavam. Só que 5 não fizeram nenhuma provisão para uma necessidade de uma demora. Então, aí entra o seguinte: será que eu estou mesmo pensando na volta de Jesus para os meus dias? Ou eu estou pensando na volta de Jesus para os dias dos meus filhos, dos meus netos, dos meus tataranetos? Eu tenho que esperar e preparar. Jesus vem muito em breve. Agora, mesmo que ele demore 10 anos, a volta de Jesus para mim não está mais distante do que o dia da minha morte, ainda que ele demore muito. E se eu morrer amanhã, Jesus já veio para mim, porque não tem uma segunda oportunidade, não tem um outro tempo. Então, deste ponto de vista que Paulo escreveu que aquele dia vem como ladrão, nós temos que estar preparados. Certo. Então, uma vez um pastor muito antigo, ele falou num sermão e eu gravei assim. Ele disse: nós devemos esperar Jesus como se ele viesse hoje, mas trabalhar como se ele viesse daqui a 10 anos.
Eu não tenho muita preocupação se Jesus vem hoje ou amanhã ou depois. Eu tenho uma preocupação só. Posso compartilhar isso com tranquilidade, sim, sem egoísmo, sem glória, sem nada, sem prepotência, porque isso é de Deus. Eu tenho que estar preparado hoje. Se eu dormir e acordar amanhã, que também se chamará hoje, no amanhã que se chamará hoje eu tenho que estar preparado. Certo. Se eu estiver preparado cada dia, todos os dias, até o último dia da minha vida, não importa se Jesus vem quando eu tenho 50 anos, ou se quando eu tenho 70, ou se depois de eu falecer ou morrer. O importante é que todos os dias eu estou preparado. Então, eu não serei apanhado de surpresa. Okay. Essa é a ideia. Em 2 Pedro, aqui, capítulo 3, verso 10, fala muitas pessoas dizem, não, quando ele vem como ladrão, então é secreto. Mas aqui fala em 2 Pedro 3, verso 10, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com, depois tem aqui uma palavra que eu não sei muito bem em português, estrepitosa, estrondo. É um barulho forte, barulho grandioso. E os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, um ladrão, a Bíblia fala que vem como um ladrão, mas não é um negócio secreto, porque vai vir um estrondo, os alimentos vão ser destruídos com fogo. Então, toda a referência à segunda vinda de Jesus como um ladrão é em termos de o tempo, não a maneira da vida. E para quem não estiver preparado também, será que nem um ladrão. E para quem não estiver preparado, será um susto a volta de Jesus. Exatamente. É por isso que ele diz para a gente se preparar. Então, a responsabilidade minha é estar preparado diariamente, como o pastor Lemuel falou, e compartilhar isso com os outros. Para eles se prepararem também. Convidar o telespectador para seguir um conselho de Jesus. Ele disse assim: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Essa afirmação, ela tem que ser significativa na minha vida, na vida da minha família, da minha igreja, da minha comunidade. Ele vem sem demora, não vai demorar mais. Não existe nenhum exemplo na Bíblia onde Jesus não chamou as pessoas para uma decisão hoje. Uma doutrina que diz que você pode adiar a sua decisão, você vai ter outra chance depois, não pode ser uma doutrina bíblica. Só no livro do Apocalipse, o último livro, no último capítulo, eu tenho aqui gravado na minha Bíblia 3 versos repetindo a mesma coisa. Eis que cedo venho, verso 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No verso 12, eis que cedo venha, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. No verso 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente cedo venha. É a confirmação que Jesus está realmente. A oração nossa hoje, vem Jesus e vem rápido. Vamos Amém. Orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelas promessas bíblicas e pedimos que cada pessoa ouvindo a nossa voz hoje possa se preparar hoje para o grande dia da volta do Salvador, em nome e por amor de Jesus. Amém. De Deus a trompeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. As nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá,
Infelizmente, meia hora não dá tempo suficiente para nós estudarmos todas as passagens bíblicas, mas se você tem interesse em estudar mais com respeito à segunda vinda de Jesus, nós temos um pequeno guia de estudo, Sola Escritura, e gostaríamos de oferecer para vocês um brinde do Está Escrito. Aqui está a informação necessária para você pedir a sua cópia. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Como o tempo passa rápido, quero agradecer os nossos pastores amigos que vieram ao programa. Pastor Alexandre, onde é que o senhor está cuidando de uma igreja? Eu estou como pastor na Flórida, no sul dos Estados Unidos, para mais de 400 brasileiros e portugueses ali. Que maravilha. E pastor Nemuel? Eu estou em São Paulo, capital, e eu cuido das igrejas do Tatuapé e da Moca. São mais ou menos 500 membros. Muito obrigado por aceitar nosso convite para estar conosco. Obrigado também. Telespectador, obrigado também. Na próxima semana nós vamos estar aqui de novo. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.